A manifestação de Bolsonaro marcada para amanhã na Avenida Paulista será um fiasco. E eu cravo que será um fiasco porque se for pouca gente, será um fiasco. E se for muita gente, também será um fiasco. Não tem como escapar disso. Porque se for pouca gente, vai ficar claro que Bolsonaro não tem mais todo aquele poder de mobilização, não tem mais aquela força para fazer pressão no STF no momento que o Luiz Fux divergiu do Alexandre de Moraes. Só que se for muita gente, Bolsonaro vai demonstrar que ele ainda é a principal liderança da direita. Só que ele está inelegível. Então, se ele mostrar que ainda é a principal liderança da direita, ele vai arrastar a candidatura dele para usar isso como estratégia de pressão contra o STF, impedindo que um novo candidato à direita surja, facilitando e muito a vitória do Lula para 2026. Porque a gente sabe que Bolsonaro constrange a direita e sufoca que outras lideranças ou outros candidatos possam emergir. Só que há um risco dessa manifestação se tornar o velório de Bolsonaro, porque Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e talvez Ronaldo Caiado compareçam a essa manifestação. Só de olho, vendo uma marcha fúnebre de Bolsonaro de alguém que não é absolutamente mais nada. Eles não estão lá para dar apoio a Bolsonaro, eles estão lá para apunhalá-lo pelas costas, mostrando que eles são os verdadeiros candidatos. Na sua opinião, vai ser um fiasco ou um sucesso a manifestação de Bolsonaro? É claro que vai ser um fiasco, mas vai dar muita gente ou pouca gente? Na minha opinião, aproximadamente 50 mil pessoas. Vai dar mais do que no Rio de Janeiro. O evento vai ser um velório do Bolsonaro, velório público? O que vai acontecer? Coloque nos comentários, deixa o like se você concorda comigo que será um fracasso e se inscreva no canal. Amanhã, em São Paulo, na Avenida Paulista, Bolsonaro vai ter a sua última chance, a sua last chance de demonstrar algum tipo de força política para apagar o fiasco que foi em Copacabana. Copacabana falaram que daria mais de 1 milhão de pessoas. Deu ali 20 mil, se muito. E agora é a última chance do Bolsonaro. A topografia em São Paulo, na Avenida Paulista, favorece a manifestação, porque Copacabana é muito aberto, o Rio de Janeiro tem menos gente do que São Paulo, na Avenida Paulista você tem prédio dos dois lados, consegue apertar a população, dispersa e fica parecendo que tem ali 1 bilhão de pessoas como alguns bolsonaristas gostam de fazer passar. Eu estou apostando aí em 50 mil. E o Bolsonaro, ele precisa, e esse é o objetivo da manifestação, dar demonstrações de força. Força política para pressionar juridicamente o STF no momento crucial. Por quê? No voto que fez com que o Bolsonaro virasse réu no STF, o Luiz Fux divergiu do Alexandre de Moraes. Foi um voto assim estranho do Fux, uma palhaçada. Muito possivelmente o Fux está bravinho com o Lula, porque o Fux ele é lá do povo de Israel. Tem que tomar cuidado com as palavras que nós usamos aqui. E o Lula se posicionou pró-Palestina, então ele deve estar aí de briguinha, tô de raivinha. E tem o caso da Cabeleleila, segundo o Nicolas Ferreira, da cabeleireira, que teve uma pena atenuada. Então Moraes, pela primeira vez em alguns anos, ele está exposto, ou um pouco mais frágil. E como vai haver a presença de alguns governadores, o evento tende a ser multipartidário em favor da anistia. Além disso, o Bolsonaro precisa levar muita gente para mostrar para as outras lideranças da direita que ele ainda é a principal liderança, para frear esse avanço e a pressão que existe do centrão e da direita para que ele desista da candidatura. Só que assim, se for pouca gente, todo esse plano do Bolsonaro fracassa. Ele não vai conseguir demonstrar para o STF que a pauta da anistia é uma pauta relevante em termos de apoio popular. Vai mostrar 2 vezes publicamente que ele está enfraquecido, um fiasco no Rio, um fiasco em São Paulo. E vai ficar cada vez mais evidente que ele precisa ser substituído para 2026. O STF não vai se intimidar, a pressão da direita e do centrão vão aumentar e ele vai acabar gradativamente, ou até mesmo de um modo mais acelerado, sendo expulso da vida política, o que ele não pode. Expulso da candidatura, porque o Bolsonaro tem como objetivo arrastar a candidatura dele ao longo de todo 2026 para falar o seguinte: esse é um julgamento político. Querem me pegar porque eu sou a principal liderança de direita. E ele vai usar esse argumento para conseguir escapar, para conseguir fugir.
Seja cruzando a fronteira com a Argentina pegando um avião indo para os Estados Unidos, seja usando um avião clandestino para ir à Argentina e depois para os Estados Unidos, ou se refugiando em alguma embaixada, preferencialmente na embaixada dos Estados Unidos. Porque isso tudo já está mapeado até pelas autoridades. Só que se for muita gente e o evento explodir, der ali 500 mil pessoas, mais de 100 mil, o que vai acabar acontecendo? O Bolsonaro também vai ser um fiasco o evento. Por quê? Porque ele está inelegível. E se ele conseguir levar muita gente para a rua, ele vai mostrar para os governadores o seguinte: eu ainda sou a maior liderança da direita. Tarcísio, vá disputar o governo de São Paulo. Ratinho Júnior, vá disputar o Senado pelo Paraná. Você, Romeu Zema, vá chupar banana. Caiado, você está inelegível. Cale a sua boca. Quem vai ficar na minha chapa é o meu filho, o Eduardo, ou o Flávio, porque ele está diante de todos vocês que eu ainda sou a principal liderança da direita. E isso ajuda demais o Lula. Porque o plano do Bolsonaro de arrastar a candidatura dele até 2026 vai ser um plano que vai continuar em execução. Todas as outras lideranças potenciais da direita serão sufocadas. E o Lula vai enfrentar um candidato que não tem proposta, que pode colocar os filhos dele e eles são completamente constrangedores para a direita, porque o Aloysio Nunes, em entrevista ao UOL, falou: olha, eles não têm nada. O Bolsonaro, ele não tem substância nenhuma. O Donald Trump, pelo menos, vai, aumenta a tarifa, ataca a universidade. O que o Bolsonaro faz? Nada. Então, é um fracasso, porque o principal candidato à direita está inelegível. E o Lula vai ter um caminho muito mais fácil para vencer 2026, como os dados da pesquisa Quest mostraram. Caso não haja muita gente, o discurso já está pronto. O que vai ser falado? Olha, nós não estimamos nada. Pelo menos dessa vez fizeram certo, não falaram o número. Vai dar muita gente, segundo Silas Malafaia, mas é difícil de estimar, é uma adesão espontânea. Já estão ali arrumando a sua desculpeta. Outra desculpa que eles estão usando é o seguinte: vai ter recorde de governadores. Muita gente vai. Então é um evento multipartidário. O melhor, na minha opinião, seria dar uma chuva imensa em São Paulo e moiar o evento. Aí eles poderiam falar: choveu, não foi ninguém por causa da chuva, por causa do frio. Hoje, sábado, tá previsto para chover em São Paulo. Choveu um pouco, antes desse vídeo ir ao ar, já choveu um pouquinho. Mas, teve até alerta, né? Mas para amanhã tem previsão, mas não uma chuva intensa. Alguns locais vai estar coberto, outros vai estar aberto, vai ter até uma temperatura agradável. Mas o melhor seria a chuva, porque aí o Bolsonaro já teria uma desculpa: pô, choveu. Mas enfim, esse evento, eu vejo ele também como um velório do Bolsonaro. Por quê? Junto com ele, vão estar presentes alguns governadores / pré-candidatos. Um número maior do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então nós teremos confirmadas as presenças: Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro; Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. Ok. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pré-candidato à presidência. Romeu Zema, o chupador de banana do Partido Novo, governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência. E o Ratinho Júnior, governador do Paraná, do PSD, pré-candidato à presidência também. O Ronaldo Caiado, até o momento da gravação desse vídeo, não confirmou a presença. Isso pode ser visto como o seguinte: olha, o apoio à anistia ele é multipartidário. Existe uma frente ampla pela anistia dos condenados. Só que, na minha opinião, isso na verdade é uma armadilha para o Bolsonaro. Porque nós vamos ter 4 pré-candidatos olhando para o Bolsonaro num evento que pode ser um velório. Porque eles não estão ali pela anistia. Eles estão ali para mostrarem para o Bolsonaro ou para os bolsonaristas o seguinte: nós somos os herdeiros do Bolsonaro. Isso aqui é um velório. Todos nós estamos aqui rodeando o caixão do morto que ainda discursa. Porque essa manifestação
por mais que pressione o STF, não vai aliviar a prisão do Bolsonaro. Essa manifestação, por mais que pressione, não vai devolver os direitos políticos do Bolsonaro. E nós estamos aqui justamente para pegar o voto de cada um de vocês. De todos esses pré-candidatos, já falamos sobre isso nas análises da Pesquisa Quest. O que mais tem potencial de vencer o Lula é o Ratinho Júnior, na minha opinião. Ele não tem voto, mas ele tem um potencial. Porque na Quest, o único candidato que faz com que o Lula reduza a sua intenção de votos é o Ratinho Júnior. Porque todos os outros candidatos que são vistos como bolsonaristas, o Lula tem a mesma quantidade de votos.